posicionamento. Por isso que peço para vocês colocar de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unir, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Podeis assentar, queridos. Na palavra de Deus nós encontramos inúmeros homens, mulheres de Deus, que foram usados tremendamente pelo Senhor, de maneira impactante, que tocaram as suas gerações. Existem aqueles que não são anônimos, mas alguns dos seus atos, eles ficaram ali, não explícito, mas implícito na palavra. A vida de José não é de uma forma tão explícita, parece que não é tão ressaltada. Mas eu queria observar um pouco o que a Bíblia fala sobre esse homem, quais são as lições que ele deixa para nós. Primeiro eu quero contextualizar esse momento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que há 400 anos de silêncio profético. 4 séculos que não se levanta profeta. Sim, olhamos que há uma crise espiritual, uma crise governamental. Por quê? Quem é que está no governo? Quem está no governo é Herodes. Herodes é o rei que não poderia ser rei, porque ele é um idumeu. Ele não faz parte da nação de Israel. Ele foi colocado aqui por questões políticas de Roma. Israel está debaixo de humilhação, porque tem um rei que não é da sua genealogia, que não é da sua raiz. Israel tem esse momento. Tem um outro problema. Israel tem uma crise religiosa, porque o sumo sacerdote, ele é colocado ali politicamente. Não era debaixo da indicação do Espírito Santo, não era debaixo da direção. Não, esses cargos eram negociáveis. O reino de Deus sobre a terra, sobre o templo, não era mais o processo de servir a Deus, era um grande negócio. Por isso que quando Jesus ele chega no templo, o que ele encontra? Ele encontra ali cambistas, vendedores de animais, porque os animais para irem para o sacrifício teriam que ser daqueles que estavam ali vendendo. E para que eles estivessem ali vendendo, eles teriam que pagar a cota do seu sacerdote. Isso implica dizer, Flávio José, quando ele narra essas situações da corrupção do templo, lembrando que a casta sacerdotal era a casta rica. Os saduceus era, principalmente, era composta pelos sacerdotes, uma classe rica, diferentemente da realidade do povo plebeu. Esses para que pudesse justificar seus preços. Um animal que poderia ser vendido, se falarmos hoje, a 20 euros, lá no tempo, você tem que pagar 100. Ah, mas e se eu levar o meu? O sumo sacerdote vai olhar, onde é que você trouxe? Eu trouxe de casa. Não, ele está em pouco. Não serve. Volta. Sim, queridos, é esse contexto espiritual. Agora, só que a Bíblia está dizendo aqui no verso 19 que José ele era um homem justo. O que eu aprendo com isso, irmãos? O princípio de caráter não é o produto do meio, o princípio de caráter aqui dentro. Eu decido viver independente de quem está errando na minha volta. Talvez um dos grandes problemas do Evangelho hoje, que cada vez mais se torna esse âmbito de diluição de vida com Deus, é porque as pessoas estão sem reverência. Ah, mas fulano errou, a igreja está errada, ciclano não faz nada, mas meu plano, tá, mas entenda uma coisa. Quando eu decido viver uma vida com Deus independente das pessoas que estão à minha volta, errando, fazendo errado, eu tenho que viver. José, independente do seu contexto político, do contexto religioso, a Bíblia está dizendo que ele era um homem justo. Deus está procurando homens e mulheres
que ame a Ele independente da nossa realidade, irmão. O mundo sem Deus cada vez mais está corrompido. O sistema religioso sim tem vivido um tempo de escândalo e corrupção. Mas a grande pergunta é: em que ponto eu estou? Eu faço parte do problema ou eu sou parte da solução? Eu sou um daqueles que está contribuindo para envergonhar o nome de Deus, ou eu estou me levantando para trazer glória para o nome do Senhor? José, ele tem esse contexto. José, ele vive em uma cidade chamada Nazaré. Ela é tão pequena que ela não é ressaltada dentro do campo geográfico. Historiadores dizem que Nazaré possivelmente tinha entre 400 a 500 moradores. Uma minúscula cidade, pequenina. E era de lá que estava Nazaré. Não tinha boa fama essa cidade, não tinha grandes condições, tanto é que Natanael chega a perguntar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, era naquela cidadezinha, medíocre, pequena, difamada, que tem um homem vivendo ali. E o que ele é? Um médico? Um doutor? Um juiz? Um príncipe? Não. Ele é um carpinteiro. O carpinteiro, um homem de trabalho rudimentar. Alguns dizem que o trabalho de carpintaria não é só com a madeira, é o trabalho de obras. Construir a casa. Poderia trabalhar e modular até mesmo produtos de ferro. Mas escuta uma coisa, o que é importante para nós entender: José era um homem braçal, era um homem que trabalhava de maneira árdua. Agora é que entra um ponto importante para eu entender. É que esse homem teve um papel super relevante na vida do Senhor Jesus. Mas quem é ele? Um homem simples que morou em Nazaré. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus, Ele nos escolhe quando o nosso coração está ligado a Ele. Independente do sobrenome que a gente tenha, independente da formação que a gente tenha, independente do que está à nossa volta, se o nosso coração estiver inclinado para Deus e servir o Senhor, Deus nos toma onde nós estivermos para glorificar o nome dele. José é esse homem que escolheu servir ao Senhor. Estava lá no norte. Se você olhar em todo o contexto do Novo Testamento, os nortistas, eles eram discriminados. Se dizia: se queres trabalhar, vai para o norte, mas se queres ser sábio, vá para Jerusalém. Jerusalém era o âmbito do conhecimento. Ali estava o templo, a espiritualidade. Mas o norte não. O norte era o local do trabalho, pessoas analfabetas. Sim, havia uma discriminação. José era lá de cima, lá da parte norte. Mas ainda assim é esse homem que chamou a atenção de Deus. Agora entra um ponto aqui que eu queria trazer essa reflexão para os irmãos. Deus, Ele nos vê, não é como os homens nos olham. E uma lição que essa tarde, enquanto eu estava anotando algumas coisas, me veio ao meu coração é que pessoas que são corretas, temente a Deus, são apaixonadas por Deus, que tem tudo para fazer coisas tremendas em Deus, mas tem um problema: elas se embaraçam nas suas escolhas, fazem escolha errada, tomam caminhos errados. Então Deus queria, mas o problema é que os nossos caminhos são determinados por aquilo que nós decidimos. Deus deu-nos essa coisinha chamada livre-arbítrio, e quando nós usamos o nosso livre-arbítrio de maneira errada, nós obstruímos o propósito de Deus, nós colocamos todas as coisas a se perderem. Escuta, José é um homem justo, é um homem reto, é um homem que tem características de ser uma bênção para Deus. O que vai levar esse homem a ser uma bênção é que ele fez uma escolha correta. Ele escolheu uma moça que também atraía os olhares. Eita, glória! Entende isso? Aqui estamos, famílias aqui estabelecidas. E eu sempre digo: Deus quer restaurar nossos lares, nossas famílias. Deus quer casamentos estruturados. Mas tem uma questão, irmãos. Tem que investir no relacionamento. Tem que investir no casamento.
José é aquele que escolheu uma moça que temia Deus. E eu digo, irmãos, quantas escolhas erradas que eu vejo. Mulheres que escolhem errado e homens que escolhem errado. Maria era alguém que temia Deus e a Bíblia fala que Deus achou graça nela. Mas José também é esse tipo de homem. Havia ali um jugo igual, não era jugo desigual. E quantas moças que estão sofrendo porque fizeram escolha de alguém do mundo que não servia a Deus. Quantos homens que sofrem porque fizeram escolha errada, escolheram pessoas que não queriam o Senhor. É jugo desigual, não estão caminhando debaixo do mesmo propósito, não estão caminhando debaixo do mesmo alvo. Esse homem ele tem um objetivo, construir uma família. Então ele está dentro de um projeto divino. Deus estabeleceu a família como um projeto dele. A história e a tradição apresenta José como um homem bem mais velho. Maria é uma moça, uma jovem, bem jovem mesmo. A idade que alguns apresentam para ela é quase que uma adolescente. Mas José já é apresentado como um homem mais velho, como um homem com uma certa idade maior. Mas o que eu aprendo aqui é que José, ele escolhe essa moça e ele vai construir uma família através dela. E é que eu queria chamar a sua atenção. Qual é a lição que a gente tem que aprender com José? Quem está determinando as nossas ações? Escuta, isso é sério. Uma coisa é quando eu digo que amo a Deus e amo a sua palavra. Uma coisa é quando eu digo que eu estou, Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível, eu quero. Mas a grande questão é quando nós enfrentamos os embates da vida. É quando o problema chega na nossa porta e bate sempre pedir licença. Cheguei! Como reagimos? Como fazemos? José tem um baita de um problema. E eu digo, irmãos, se eu tivesse que analisar esse texto dentro do contexto do Brasil atual, isso aqui termina ali em tragédia. Por quê? É um homem mais velho. É uma moça virgem, bonita, bela, e que de repente essa moça aparece com sua barriga crescendo. Vai grávida. O que José, o que ele deseja fazer, o que ele faz? Como é que no Brasil diria? Arranca a cabeça dela. O que é? Me trair assim já era. Comigo? Não. Se aprontou comigo, vai morrer. É louca. Me desonrou. Sou trabalhador, fui fiel a ela. Estou aqui preparando para casar. É um ano que eu vou me preparar a casa, a família, essas coisas todas, para depois ir buscar o ano. E ele vai dizer assim: o quê? Eu aqui me acabando de trabalhar e essa mulher apontando. Não, a Bíblia não diz isso. A maturidade de José, diz a Bíblia aqui, verso 19. José, com que Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhar em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Qual é a lição aqui? José é um homem que não é egocêntrico. Ele engole o orgulho, ele engole o ego, e ele diz: eu não vou prejudicá-la, porque amor não mata. Não, o amor não destrói. Ele olhava para ela e dizia: eu não acredito que ela fez. Não é possível que ela tenha feito. Mas se fez, toca a vida dela. Mas eu não vou prejudicar. José, eu aprendo que ele, sendo justo, sabe o que ele faz? Ele chama para si o problema dizendo: vão falar mal de mim, vão bater em mim, que eu abandonei a noiva, fiz mal contra ela e fui embora. Mas ele fez isso, sabe para quê? Para proteger a menina, para proteger a moça, para proteger Maria. E ele não sabia o que estava ocorrendo, ele não sabia o que estava acontecendo, e ele não queria infamá-la. E ele decide fazer isso. Amados, esse é o choque de realidade de todos nós. Quem é que está comandando dentro do teu coração? Como você reage diante de notícias que você não entende, que você não sabe o que é? Quando você toma um choque de algo que é muito grave, o que você faz? Cabeça quente, impensada. Decide para depois pensar. Faz para depois ver o que foi que aconteceu. Não. José é um homem
Porque ele não decide antes de pensar. Ele reflete. Ele chora talvez. Dói na alma. Não é que ele não tem sentimento. É que ele decide. Eu sirvo a Deus. Deus deu a vida, só Ele tem o poder de tirá-la. Eu servi a Deus até aqui. E se Deus permitiu que isso acontecesse, eu não vou desviar do caminho de Deus. O segundo ponto que eu aprendo com ele é que diz a Bíblia, no versículo 20, que enquanto ele refletia sobre isso, quer dizer, ele está refletindo. Isso ele está trazendo diante do Senhor. Deus, o que é isso? Ele está pensativo sobre essa tragédia, sobre essa situação, que praticamente está dando uma guinada na vida dele. Deu uma reviravolta na vida dele. E lembrando, voltando a dizer, nós estamos numa cidade pequena. Ocorreu qualquer coisa, todo mundo está sabendo. E ele está refletindo sobre isso. Diz a Bíblia no verso 20 que enquanto ele refletia, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Qual é a lição, irmãos? No meio da crise, nossos ouvidos precisam estar prontos para ouvir a voz de Deus. No meio da crise tem muita voz do diabo, tem voz de Satanás, tem voz de amigos falsos, tem a voz da carne, tem a voz do ego, que tenta nos empurrar para o pecado, nos empurrar para o mal, e nos falta a capacidade de ouvir a voz de Deus, porque estamos tão cegos diante do problema, da crise, da dificuldade, que não conseguimos mais ouvir Deus. Mas José é um homem que no meio de uma tremenda crise, ele tem sensibilidade para ouvir Deus. Ele tem espiritualidade para desenvolver um relacionamento com o Senhor. E Deus vai enviar para ele uma palavra. Oh, Jesus! No meio da crise, ele recebe a visitação do anjo do sonho. E que diz para ele: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque nela foi gerado o que foi gerado do Espírito Santo. É forte. É fácil pensarmos. Mas ele poderia pensar, mas nunca aconteceu isso na história. Ninguém nunca experimentou isso. Mas ele estava vivendo. Existem coisas que Deus tem para nós, irmãos, talvez que não aconteceu na família A, na família B, na família C, porque são coisas excepcionais. E José estava vivendo algo excepcional, algo fora do comum, fora do normal. E aí, em cima dessa revelação, além disso, tem algo muito maior no verso 21. Ela dará à luz um filho. E você, desculpa, Deus está determinando: olha, José, não foi gerado de você, mas eu estou te convidando para você ser pai. Você vai cuidar, escuta, irmãos, você vai cuidar do meu filho. Deus está escolhendo um homem que não é príncipe, que não é rei, um homem que não é rico, que não é empresário, e está dizendo: eu vou fazer com que você cuide do meu filho. Que honra, irmãos. Que honra. Que honra que aqui José está recebendo. E é revelado para ele: olha, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Deus está dizendo: olha, na tua casa você vai criar uma criança que vai ser o salvador do mundo, que vai perdoar os pecados de Deus. Ele poderia olhar, mas eu? Quem sou eu? Eu não sou príncipe, eu não sou rico. Não importa, irmãos, é o chamado. Deus está designando esse homem. Deus está falando com ele, e Deus está revelando o propósito dele. Ele diz: olha, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ele vai ser chamado de Emanuel, significa Deus conosco. A revelação é forte para José, e ele recebe isso. Imagine, que noite. Que noite, irmãos. A noite que o homem foi dormir, refletindo sobre um baita de um problema aqui. Para ele estava pesando a alma, pesando o coração, ia mudar tudo. Mas aquela noite Deus mudou a sorte dele. Existem noites que o nosso sono é tirado, que nós não encontramos solução, mas que Deus quer marcar essas noites com revelação.
E essa revelação vai mudar completamente a vida de José. Agora entra no versículo 24, tem uma outra lição que eu tenho que aprender. Diz a Bíblia assim: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Quanto tempo depois? Não foi na próxima semana, não foi no próximo ano, não foi depois, não. Imediatamente. Irmãos, a obediência é um princípio que tem que estar no nosso coração para fazermos imediatamente. Não vemos questionamento, não vemos contestação. José aqui não está contestando. José aqui não está dizendo: ó Deus, mas tinha que ser assim. Poxa, poderia ser menos humilhante. Poderia ser. Não, ele não contesta. Ele só está falando para obedecer. Quando o nosso coração está em Deus, irmãos, ainda que você não entenda, ainda que você não entenda, de imediato, nos postular, pregar a palavra, anunciar o Evangelho, sermos ponte entre os homens e Deus, instrumentos do Senhor. E agora eu digo aqui, o verso 25 para mim, mostra uma outra postura da parte dele. Porque o verso 25 diz assim: olha, porém, não ter relações com ela, enquanto ela não deva luz ao filho a quem nos o nome de Jesus. Sabe o que significa isso? De maneira dura, bem falado. José casa, mas ele a respeita, não toca nela, maritalmente. Obedecer a Deus significa renúncia, significa sacrifício. Ele era casado, mas ele não tem mão de mel. Ele era casado, mas ele não tocou nela. Ele tinha uma mulher, mas não tinha uma esposa sexualmente. Respeito ao princípio daquilo que Deus havia estabelecido sobre ele. Nós queremos, queridos, às vezes obedecer ao Senhor, mas tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Deus tem que se enquadrar no nosso quadrado. Nós queremos engaiolar Deus e colocar Deus dentro da nossa. Não, Deus tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Não, amados. Deus está mostrando aqui através de José: ei, quer fazer minha obra, quer cumprir um propósito, quer ser pai do meu filho, tem que seguir da minha maneira, do meu jeito, da minha forma. E é isso que José vai fazer. Ele vai aguardar até o nascimento de Jesus para tomar Maria como esposa legítima para alguém que vai ser aí a mulher dele. As horas passam e eu vou encurtar apenas para só pontuar aqui algumas coisas. José é esse homem que ele casa-se, ele assume esse papel. Mas a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 2, que após haverem casado, passados esses meses, a barriga cresceu, se aproximando dos 9 meses de gravidez. Diz a Bíblia no verso 1 do capítulo 2 que naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O que temos aqui, irmãos? Nós temos agora uma normativa imperial. Teria que sair lá do norte e teria que descer lá de Nazaré para Belém. Estamos falando de 140 a 150 quilômetros. Quando nós pensamos nessa distância, né? Mais ou menos daqui em Braga, foi esse percurso que foi correto, que foi lá buscar. Mais ou menos isso. Daqui para Braga, 150 quilômetros, é fácil, você entra dentro do carro, com 2 horas você faz esse percurso. Todavia, irmão, nós estamos falando de um local que não havia estradas pavimentadas. Estamos falando de estradas que eram cheias de pedras, eram estradas com dificuldades enormes. Estamos falando de uma viagem de 10 a 15 dias. E nós estamos falando de uma mulher que está se aproximando do seu 9º mês de gravidez. Então nós temos agora José vivendo um dilema. Ele como cidadão, ele tem uma obrigação para cumprir. Mas como marido, ele tem um zelo, ele tem um cuidado com a esposa. O que fazer? Vou cumprir a minha obrigação de cidadão e deixo a minha esposa aqui sozinha? Se eu não vou cumprir a minha obrigação e vivo com ela, eu posso ter problema com o império. E o que ele faz? Ele junta as duas coisas. Eu vou cumprir meu papel como cidadão, mas também eu vou zelar a minha esposa. Então o que ele faz? Ele faz uma viagem muito mais longa, muito mais devagar, preocupado, lembrando. A Palestina, ela tem dias que são quentes, noites que são tremendamente frias. Então é uma viagem complexa, porque ele está andando, caminhando com uma mulher, já no seu quase 9º mês de gravidez. Então ele tem que ser lento durante o dia.
à noite tem frio, ele tem que achar hospedagem, ele tem que achar um lugar para dormir. Esse homem decide fazer essa viagem. Ele poderia questionar Deus, não poderia ser mais fácil. Logo agora. Não é assim que nós fazemos, irmãos? Quando a bomba explode, ele fala assim, tinha que ser pior que isso. Não poderia ser mais fácil. Não poderia se facilitar um pouco mais, Deus? Sim, irmãos, aqui, às vezes nós não olhamos para essa dificuldade. Tem um gravíssimo problema para José. José não podia deixá-la, mas levá-la também era arriscado. E se a criança nascesse no meio do percurso? Se não lembra o caminho? E ele não entendia que tinha uma profecia, que o Filho de Deus nasceria em Belém. Ele só está cumprindo um propósito que ele não sabe. Escuta, hoje nós sabemos porque nós temos a palavra escrita, mas ele não sabia. Existem coisas que eu e você não sabe. Lá na eternidade nós vamos olhar. Agora eu entendo por que aconteceu aquilo. Agora eu entendo por que as coisas se fecharam ali, porque deu errado aqui, porque foi tão pedregoso, porque foi tão difícil. Mas quando chegarmos lá, aqui nós não sabemos, não conseguimos olhar. E foi isso que a realidade que José enfrentou. Uma longa viagem para chegar até Belém, para chegar ali para cumprir aquele papel. E aonde vão se abrigar quando chegou lá? Diz a Bíblia, não havia lugar para ele, não tinha hospedagem. Eu preciso dizer, sabe qual é o nosso problema? Eu digo agora a todos nós. O nosso problema é, se eu disse sim para Deus, se eu me lancei no altar de Deus, se eu me disponibilizei, o que eu quero? Não, eu tenho que ser recebido com um abraço de todos. Todos têm que bater no costas e dizer, epa, tu é bênção. Escuta, quando José chega em Belém, todas as portas estão fechadas. Deus não me abandonou, estou com a mulher grávida, está sentindo dores de parto, cadê Deus? Impotente, sem recursos, não é um homem rico, não tem o que fazer, mas ele vai cuidar do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. E o que ele arranja? Um estábulo. Ah, pastor, isso é um estábulo, sim. É o que tinha. Escuta, eu sirvo a Deus com o meu tempo, e eu vou amar a Deus naquilo que é oportuno para mim naquele momento. Nosso problema é que nós queremos um palácio, queremos um berço de ouro, queremos uma cama de ouro. Eu estou servindo a Deus, eu tenho que me dar uma cama de ouro, eu tenho que me dar um banquete, eu tenho que... Não, José, ele aceita passar uma noite em um estábulo, cercado de animais, em um local fértil. Sim. Dona Rose, não tinha ali bom ar, não tinha sido vassourada a casa, não tinha detergente, não tinha esses aplicativos no chão, nada disso. E foi ali que ela deu a luz ao Filho de Deus. Escuta uma coisa, quantos estados que havia na Palestina e que caíram no esquecimento, mas aquele estábulo hoje, 2000 anos depois, nós lembramos e olhamos aquele lugar como um local glorioso que nasceu o Filho de Deus. Não é o local que é glorioso, é a presença que faz aquele local ser glorioso. Não importa se a nossa vida é um estábulo, o que importa é que se Jesus nascer, se Jesus entrar, Ele muda tudo, faz com que a glória dele torne-nos importantes para Ele. O importante não é o estábulo de novos animais, é quem nasceu ali, quem fez a glória aparecer ali. Se a glória de Deus entrar em nós, irmãos, nossa vida muda, somos diferentes, vivemos experiências tremendas com Deus, vamos vivenciar coisas maravilhosas. Aleluia! O choro de um bebê no meio dos estábulos. E onde é que eu desço? Não tem ali um enxoval de bebê. Lembre-se, é o rei do mundo que está chegando à terra. Mas não tem um enxoval, não tem um aparato. Não! Eles vão pegar a manjedoura, o coxo onde os animais comiam, vão cobrir com um pano e aí vai colocar o Filho de Deus. Qual é a lição para mim e para você? Pare de exigir de Deus as coisas desse mundo. Aquilo que para nós é humilhação, irmãos, é Deus dizendo para nós: isso é só por um tempo, é só por um momento, é provisório, é temporário.
A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu. O que nos aguarda maior está lá. Está lá. E às vezes nos sentimos humilhados porque temos que passar. E quantas vezes que nós estamos na prova, na luta, quantas vezes que eu dirijo, e as lágrimas vêm, porque passamos por momentos difíceis, e questionamos Deus, quando vai acabar essa luta? Mas quando nós olhamos para a palavra e vemos como Deus lidou com certas situações, tem que acalmar o nosso coração e entender, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. A nossa dependência de Deus tem que ser, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo. Abrigaram-se no estábulo. E de repente, no meio da madrugada, no meio da noite, já aparecem pastores. Homens simples, desprezados. E chegam ali, se prostram diante do menino e vão contar: olha, nós vimos um coral de anjos. Imagine Maria e José olhando para isso, como assim? Um coral de anjos que anunciaram que o Messias nasceu, paz na terra entre os homens. Sim, e nós estamos aqui por causa da revelação de Deus. José deveria dizer no seu coração: olha, eu poderia não estar entendendo nada, Deus, mas tem coisas aqui que está alegrando já meu coração. Tem coisas que estão magníficas. Amados, o último ponto que eu quero salientar é que a Bíblia diz, em Lucas capítulo 2, versículo 21 assim: e ao se completar 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram o nome de Jesus. Verso 22, passados o dia da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém. Eu termino. Escuta. A história de José me marca profundamente, por todos esses nuances que falamos aqui. Mas uma coisa eu aprendo: esse homem, ele não apenas obedeceu a revelação espontânea de Deus para a vida dele pessoal, mas ele obedeceu a lei de Deus que estava ali registrada na palavra. A Bíblia determinava: ao 8º dia tinha que circuncidar os meninos. Moisés é alguém que Deus quase o matou porque ele não circuncidou seu filho. Mas José, no 8º dia, escuta, ele morava onde? Ele morava em Nazaré. Mas a sua descendência de Belém. Mas o que ele faz? Não, eu não vou esperar chegar a Nazaré. No 8º dia, ele vai dar circuncidar seu filho. A circuncisão às vezes ocorria na sinagoga, ou às vezes ocorria na própria casa. Chamava as famílias, chamavam as pessoas e fazia-se uma grande festa pela circuncisão do menino, a aliança de Deus. E é isso que José e Maria vão fazer. Ah, mas ele é o filho de Deus. Sim, mas ele faz parte da aliança. E ele vai ser tratado da forma que todas as crianças têm que ser. E José sim, vai fazer a circuncisão. Agora a Bíblia está dizendo que, passado o tempo da purificação, o que é isso? Toda vez que a mulher tinha um filho homem, era 40 dias de pureza. Depois de 40 dias, ela tinha que oferecer a oferta pela purificação dela. Se fosse uma menina, era 80 dias, elas queriam apresentar 2 bolinhas, 2 bolinhas. É assim que eles vão, é no pouco, mas eles vão cumprir o propósito. Glória a Deus, aleluia. É o pouco ou muito. E José leva a sua família para obedecer ao Senhor. Se coloca de pé. Eita Deus de glória. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu amo a Ti. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não nos deixe, Senhor, nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Não nos permita, Senhor, sermos enganados por vozes estranhas. Não nos deixe ser atraídos pelo nosso coração, pelos nossos impulsos. Ó Deus, que o Senhor venha guiar a nossa vida. Senhor, dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz. Dá-nos discernimento para entender quando o Senhor está falando conosco. Desperta o nosso coração para a obediência. Ensina-nos a Te obedecer em todas as coisas. Ensina-nos, ó Deus, a vivenciar uma vida para que Te agrade acima de nós mesmos. Que não vivamos para o nosso belo prazer, mas que vivamos, Senhor, para satisfazer o Teu coração. Obrigado, Deus. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelos amigos. Obrigado pelos irmãos. Obrigado pela família. Obrigado pela igreja. Ó Deus, agora dá-nos graça para cumprir a Tua palavra, a obedecer ao Senhor, a Te servir com alegria, a fazer o nosso melhor, Deus, pelo Teu reino. Assim nós oramos, Deus, manda pelo poder do Teu nome. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo
esteja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a breve volta de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos em nome